Bom dia, família! Bom dia! Bom dia para você aí, caso seja bem-vindo mais uma vez. Que bom é ter você conosco. Que o Senhor continue lhe abençoando. Bom dia, professor Léo. Bom dia, Juliana. Bom dia, igreja. Bom dia para você que está em casa. Estamos aqui mais uma vez reunidos pela graça do Senhor Jesus para nós estudar a palavra da majestade do céu. O Senhor Deus falou muito conosco durante essa madrugada e eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você ao você estudar a palavra do Senhor Jesus. Espero que você esteja muito animado, muito alegre pela graça de Deus para que você possa fazer um trabalho muito importante também, que você possa ser um missionário aí do outro lado, compartilhando o ano bíblico, falando para as pessoas as palavras, aquilo que você aprendeu. Isso é muito importante para você. Seja um missionário aí fora também, mas nós queremos missionário aqui também. Venha ser missionário junto conosco, venha formar esse exército para pregar as últimas mensagens para este mundo pela graça e poder do Senhor Jesus. Nesse momento eu convido você aí do lado, os que estão aqui na escola, para que nós possamos orar diante da majestade do céu. Vamos orar, Juju? Vamos orar, professor? Você ora, Ju. Oremos, querido Deus, bondoso Pai. Obrigado, ó Pai. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Senhor, eu te peço, continue nos abençoando, descendo o Teu Espírito Santo em cada um que está lá do outro lado da telinha, Senhor. Em cada um aqui também, ó Pai. Que venhamos fervorosamente passar, Senhor, Tua mensagem avante para as pessoas que não conhecem, ó Pai. Que venhamos ser conduto de bênção na vida de outras pessoas. Que cada um que está assistindo lá do outro lado da telinha, Senhor, venha perceber que eles também podem ser missionários para a Tua obra, ó Pai. Falando da mensagem a alguém, com um abraço, enviando um vídeo, porque em pequenos atos, Senhor, podemos abençoar a vida de outras pessoas. Senhor, que eles também sintam tocado para ser missionário aqui na Tua obra, para que eles venham se sentir fervorosamente fortes, Senhor, fazendo Teu querer e Tua vontade, ó Pai. Fique conosco no restante desse dia, que o estudo de hoje venha ser cheio de bênção para cada um aqui, que venhamos pôr em prática tudo que aprendeu, ó Pai. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar? Vamos encher o nosso coração com lindos hinos que nós temos nos hinários adventistas. Que hinos lindos! Qual é o hino que nós vamos cantar, Juju? O hino 231, Trabalhar e Orar. Amém.
Muito bem, que hino fantástico, trabalhar e orar. Ai, que coisa boa é trabalhar e orar ao mesmo tempo, que você possa sentir isso também. Mas nós agora vamos falar sobre o texto, não é, Juju? Sim. Como é que você se sente ao ter a palavra de Deus na sua cabeça? Professor, eu me sinto mais viva, porque sabemos que vai chegar um tempo que não vamos ter mais Bíblia, mas se entesourarmos a palavra de Deus em nosso coração, Deus sempre vai estar conosco, porque vamos estar sempre firmes na palavra dele. Entesoure você também a palavra dele em seu coração. Muito bem, vamos lá falar esse texto fantástico que se encontra lá em Efésios 4:32. Vamos decorar junto conosco? Vamos lá? 1, 2, 3. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Amém. Que a palavra de Deus tenha enchido o seu coração e que com o estudo você venha se encher e também passar para outras pessoas aprender mais sobre Cristo. Bom dia e que Deus te abençoe. Vamos estudar junto conosco? Muito bem, depois de tanta coisa boa, oração, esse momento tão lindo de cantarmos e louvarmos a Deus, eu quero convidar você aí de casa a abrir a sua Bíblia para a gente estudar o que o nosso guia nos mostrou hoje, tá? Hoje nós nos detemos no capítulo 4, 5 e 6 do livro de Jeremias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência de Jeremias com o povo de Deus e também lemos João capítulo 3. Alguém me dá um guia de ano bíblico. Aqui. E também lemos João capítulo 3, o verso 22 ao verso 26, tá? E no livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo 18. É necessário que ele cresça e eu diminua. Muito bem. Fazendo um breve resumo do que nós vimos em Jeremias, porque nós já estudamos essa parte da história do povo de Deus, né? Que é quando o povo está lá em tremenda apostasia e rebeldia e Deus levanta Jeremias para chacoalhar o povo e dizer, olha, eu vou levantar a Babilônia. A gente já estudou isso alguns vídeos atrás. Se você for procurar aí no canal do YouTube, você vai encontrar esses estudos. Mas eu quero dar alguns destaques do capítulo 4, 5 e 6. Primeiro, falar sobre qual era o problema do povo de Deus naquela época de Jeremias. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 4, verso 22, nós vamos encontrar a raiz do que estava fazendo o povo se apostatar tanto e se rebelar contra o Senhor. Aqui no verso 22 diz assim, ó, deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Pensa só, é normal a gente ver esse tipo de comportamento de alguém que não conhece a Deus. Agora, o estranho é que essa descrição seja feita justamente do povo que deveria conhecer a Deus, o povo que foi colocado como luz. Mas aqui, a palavra de Deus apresenta como o povo de Deus sendo nécios, sendo não conhecedores de Deus, praticantes do mal ao invés do bem. E aqui está a raiz, não conhecer a Deus. E se você for avançar na história, você vai perceber que no tempo de João Batista, que é o que nós estamos estudando hoje, o problema era o mesmo. Não conheciam a Deus. E por isso não reconheceram o Messias, que era o quê? Veio revelar o caráter de Deus. E aqui estava o problema da nação. Mas Deus
de forma muito misericordiosa, ele continuou apelando, e o apelo de Deus era o seguinte, ó, se você ler o verso 4 do capítulo 4, você vai ver qual é o apelo de Deus para aquele povo. Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o quê? O vosso coração. Chega de atos externos. Vocês são ótimos para fazer ritos e formalidades, mas eu quero mais do que isso, eu quero um coração. E para isso acontecer, verso 8, cingi-vos, pois de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Deus está colocando o povo numa posição de vencedor. Para você vencer um problema, você precisa estar se humilhando diante de Deus. Você precisa aprender a se humilhar, a se quebrar diante de Deus e buscar dele a solução. E era isso justamente que Deus estava tentando fazer com o povo. Vocês precisam fazer isso. Cinjam-se, circunde o vosso coração, se lamentem diante de mim, busquem a minha presença, que aí haverá solução para vocês. E não é diferente hoje, não era diferente também para o povo de João Batista daquela época. Eles precisavam se quebrar diante de Deus e foi o que não aconteceu. Eles não se quebraram. Prova disso está em João capítulo 3. Se você abrir lá, em João capítulo 3, você vai ver Satanás tentando levantar uma contenda para acabar com o ministério de Jesus. Para acabar não só com o ministério de Jesus, mas com a obra linda que João Batista já estava realizando. E que já estava ao fim, né? Porque o Messias já agora havia se declarado. Então, João Batista, ele foi, como ele mesmo disse, eu sou a voz que clama do deserto. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito da existência de João Batista? Preparar o caminho para o Messias. Mas para quê? Para que esse Messias encontrasse a sua noiva e entrassem em um relacionamento. Então, o propósito da vida de João Batista, ele nasceu para isso, era preparar o caminho para que o noivo, Cristo, se encontrasse com a sua igreja e houvesse relacionamento. Era para isso que João Batista existia. E quando João Batista começou a sua missão, multidões estavam ali para ouvir aquele servo tão humilde, tão simples, no seu jeito de vestir, de falar, mas tão firme nos princípios. E multidões iam após João Batista para serem batizados e contemplarem, ouvirem um pouco da mensagem do Senhor. E eu fico pensando, quantas atenções João Batista recebeu. E sabe o que é lindo na história de João Batista? Porque no auge de seu ministério, ele ainda era um homem saudável. Não se deixou corromper, se abalar pela fama, pelos aplausos, não se vendeu. Firme na sua posição, humilde, sabia a posição dele, entendia qual era a razão da sua existência, não se abalava por aplausos, atenção, fama, embora que Satanás tentasse fazer justamente isso, despejar bastante atenção sobre o João Batista para fazer ele desequilibrar e perder ali o momento dele, mas ele não se corrompeu. Mamãe? Nesse ponto, Joana, da tua fala, tão importante, é muito correto lembrar que Satanás estava também dando atenção e fama, e ele é capaz de fazer isso. Quando ele vê que alguém vai causar um momento bom, um espaço bom dentro da obra de Deus, ele faz com que as atenções do povo, os elogios, aquela coisa toda caia em cima da pessoa para que ele possa atrapalhar. Essa frase aqui do estudo me fez pensar muito nisso. Olha o que diz aqui. Houvesse ele se anunciado como Messias e fomentado um levante contra Roma, sacerdotes e povo se teriam reunido em torno de seu estandarte. Agora te assuste. Todas as atenções que falam a ambição dos mundanos conquistadores, Satanás se apressara em dispensar a João Batista. Então Satanás também dá fama e atenção? Sim. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes o sucesso que a gente percebe não vem de Deus. Vem exatamente de Satanás. Para que aquela pessoa, ao receber esse sucesso, ao receber essa fama, este aplauso,
possa ser um empecilho para a obra de Deus e não um avanço. E João Batista percebeu isso e sabia exatamente a hora de se retirar. Que coisa tremenda. Que lindo. E foi justamente isso que começou a acontecer. As multidões, agora Cristo já se revelara como Messias. E as multidões começaram a fazer o quê? A seguir Jesus. Já agora João Batista ia pregar, não tinha tanta gente. E isso começou a criar uma contenda entre os judeus, começaram a colocar uma coisinha aí na cabeça dos discípulos de João e começou uma contenda. Por que os discípulos de Cristo batizam? Eles podem batizar? As palavras que eles... Olha só o tipo de debate. As palavras usadas no batismo estão corretas? Sobre a purificação, como é que é? O batismo de vocês ou de Cristo? Como é que é essa situação? E os discípulos de João, zelosos pela honra de seu mestre, né? Fizeram o quê? Correram para João e foram se queixar, enciumados. Pensa só que situação. E é justamente aí que se inicia uma intriga. Porque... veja só o que está escrito aqui no parágrafo, os discípulos de João. Veja como é que se começa uma intriga. Os discípulos de João foram ter com ele com suas queixas, dizendo: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Por meio dessas palavras, tentou Satanás a João. Conquanto a missão deste parecesse prestes a concluir-se, ser-lhe-ia ainda possível prejudicar a obra de Cristo. Houvesse ele, olha só o caminho para a intriga, houvesse ele se doído por si mesmo, dói, né? Ou expressado desgosto ou decepção por ser sobrepujado, e estariam lançadas as sementes da dissensão. Incitados o ciúme e a inveja, tornando-se sério obstáculo ao progresso do Evangelho. Professora Maísa. Eu queria que os alunos, por favor, pensassem sobre esta situação que foi descrita. Qual é a situação hoje dentro da igreja semelhante? Por favor, eu gostaria que vocês pensassem. Eu quero que vocês pensem agora. Um povo fazendo o trabalho, outro povo fazendo o mesmo trabalho. E um discutindo qual é o jeito, esta é aquela forma, vocês estão errados, quem está certo somos nós. E o principal do trabalho se esquece. O que vocês veem parecidos hoje? Eu quero ouvir de vocês. Quem que faz esse tipo de situação? Infelizmente, nós temos ministérios independentes dentro da igreja tomando posição desta forma, brigando por causa de detalhes e queimando a igreja diante do mundo, estraçalhando o trabalho do Senhor. As pessoas que nos veem brigando por causa dessas questiúnculas. Quantos demônios cabem na cabeça de uma agulha? Jesus tinha uma bolsa ou não tinha uma bolsa? Jesus era assim? Não, por favor, em nome de Deus, as pessoas de fora que olham esse tipo de atitude, elas somem de perto de nós. Ela fala, se o evangelho não conseguiu mudá-los, não vai conseguir mudar a mim também. Se entre eles brigam dessa forma, se entre eles criam esse tipo de dissensão e briga, eu não quero esse tipo de vida. E esse tipo de situação é que João Batista estava percebendo e não se deixou doer, não se deixou incomodar por esse tipo de situação tão dura que poderia trazer tamanho prejuízo para a obra do Senhor. Realmente. E aqui diz algo muito importante. Por que João Batista não deixou se corromper? Seus discípulos foram facilmente levados pelos ciúmes, pela inveja. Como assim? E meu mestre agora não tem mais atenção, não tem mais honra. Mas olha só, João Batista pairava numa atmosfera não contaminada pelo egoísmo e a ambição, e muito acima do miasma do ciúme. Não manifestou nenhuma condescendência com descontentamento de seus discípulos, mas mostrou quão claramente compreendia suas relações com o Messias e a alegria com que saudava aquele para quem preparara o caminho. João Batista viveu a vida inteira para ver isso acontecendo. A vida dele era por causa disso, era justamente por isso que ele não estava frustrado. Mas o quê? As minhas expectativas se realizaram, porque ele entendia a sua posição, o seu lugar,
Esse é o meu lugar e estou contente, satisfeito com ele. Sabe, você se alegrar com a vitória do outro? Era assim, era isso que João Batista estava fazendo. Se alegrando pela vitória do outro. Sabe quando a vitória do outro nos incomoda? Quando o outro está sendo reconhecido, levantado, e isso te incomoda. Existe algo errado dentro do nosso coração se assim acontece. Mas com João Batista não tinha isso. Ele estava feliz porque o Messias estava sendo levantado. E aí ele dá uma resposta extraordinária para os seus discípulos. Está lá em João, capítulo 3, e o versinho 29. Olha só o que diz aí, ó. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele diz, ei, eu sou só amigo do noivo. A atenção aqui não é minha não. Quem já se viu num casamento roubar a cena do noivo? Não se rouba, isso é tolice. Eu sou só o amigo e eu estou muito feliz de ver esse casamento acontecendo, porque eu preparei o caminho para que isso acontecesse. E sabe que coisa linda? Hoje nós, que somos adventistas, que já aceitamos o noivo, pensa só, nós agora somos amigos do noivo. E nós temos que também preparar esse encontro do noivo com a igreja invisível, com a igreja que está lá fora, perecendo, precisando desse noivo. E nós temos que ficar, muito felizes de ver esse encontro, esse casamento acontecendo, assim como João Batista também ficou. E pensa só que coisa linda, né? João Batista, ele aceitava com alegria. Eu achei isso aqui extraordinário. Ele aceitava com alegria o silêncio e a obscuridade, para que os olhos de todos se pudessem voltar para a luz da vida. E isso só foi possível porque o amor, o toque do amor divino, transformara João Batista. Porque ele não era isento de fraquezas e falhas. Não, era como eu e você. Mas o amor de Deus o envolvera de tal maneira que nele não já existia isso. E sabe por que isso foi possível? Veja só, esse texto aqui me impressionou muito. Nós estamos numa época de busca pelo Espírito Santo. Não é isso? E como? Como isso acontece? O texto trouxe uma declaração muito importante, que começa, o mesmo se dá quanto aos seguidores de Cristo. Aí a frase seguinte diz assim, só podemos receber a luz do céu à medida que formos voluntários em nos esvaziar do próprio eu. Eu fiquei pensando muito nessa frase. Pensa só, um copo que está cheio. Tem como colocar mais água dentro dele? Está cheio. Não vai, né? Você tem que esvaziar ele para encher ele de novo. E às vezes não, na maioria das vezes, ou sempre, quase sempre, nós estamos cheios de nós mesmos. Cheios do nosso orgulho, do nosso preconceito, de querer ter razão, de querer ter direito, de querer estar acima, de nunca ficar por baixo. Nós estamos cheios de nós mesmos. Por isso não tem como o Espírito Santo nos encher. Para isso a gente precisa esvaziar a nós mesmos. E o maior exemplo disso, Cristo. Esvaziou-se de si mesmo, mesmo sendo Deus, esvaziou-se e tomou a forma de servo. E por isso nele estava toda a plenitude da divindade. Pensa que coisa linda. Nós também podemos ser preenchidos pelo Espírito Santo, mas para isso o nosso eu tem que morrer. Como diz um pastor que nós amamos tanto de nosso coração, o miserável eu tem que morrer. Senão não tem como o Espírito Santo habitar. Se for lutar pelas suas ideias e os seus, esqueça o Espírito Santo. João estava isento, ele tinha feito o eu dele morrer e por isso o Espírito de Deus podia habitar e ele estava cheio de Deus. E sabe uma coisa tão linda que o estudo nos trouxe, já levando para o encerramento? A posição de Jesus diante dessa situação. Isso é extraordinário, tem que ser dito. Jesus, observando toda aquela situação, começou a perceber, isso não vai dar certo. Vou ter que tomar uma posição. E às vezes quando nós vamos tomar uma posição, a gente dá uma erradinha, né? Às vezes a gente quer brigar,
fazer, eu estou certo, mas olha a posição de Jesus. Jesus sabia que eles não poupariam esforços para criar divisão, os judeus, entre seus discípulos e o de João. Sabia que se estava preparando a tempestade que arrebataria um dos maiores profetas já dados ao mundo. Mais para frente nós vamos ver a morte de João Batista. Desejando evitar toda ocasião de mal entendido ou dissensão, interrompeu calmamente seus labores e retirou-se para a Galileia. Nós, igualmente, conquanto leais à verdade, devemos procurar evitar tudo quanto possa levar à discórdia ou má compreensão, pois sempre que estas surgem, trazem resultado perdas de alma. Quando quer que apareçam circunstâncias que ameacem divisão, cumpre-nos seguir o exemplo de Jesus e de João Batista. Professora, mas quer falar essa parte? Sim. Irmãos, Joana, que importante esta parte. Porque João não era cheio de si, porque tinha recebido a tônica do céu, que é o amor e o reconhecimento de que ele tinha uma parte a desempenhar, até certo ponto e dali em diante, não. Porque ele compreendia que a obra não dependia só dele, porque ele compreendia que o Senhor Deus era que estava no comando, não meros mortais, porque ele sabia, com certeza absoluta, qual era o seu lugar. Ele então teve aquela ajuda de Jesus, o autor da vida, de saber retirar-se do local e ir para outro, não aumentando a dissensão. Jesus fez isso, o Filho de Deus, a majestade do céu. E nós, seres humanos mortais, queremos brigar ali. Fulano tem reconhecimento e outro não tem. Eu vou brigar por isso. Eu não suporto esse tipo de situação também. Eu não pelo desejo próprio, mas exclusivamente porque eu sei para onde vai levar. A vida tem mostrado que esse tipo de situação, de tentar defender um em detrimento de outro, claramente vai criar partidos. E esse partido dentro da obra de Deus, claramente vai dar briga, vai dar guerra. Por causa de questiúnculas, por causa disso, por causa que fulano fala melhor, fulano fala pior. Isso não existe. Dentro do reino de Deus, devemos saber o nosso lugar, até onde vai a sua influência, até onde o Senhor Deus te colocou. Dali em diante não. Tem um outro que vai avante, outro vai um pouco menos. Não existe o espaço mesmo para todos, não. O espaço mesmo para todos é no reino de Deus, não na obra. A obra, cada um tem um pedaço a desempenhar. E aí a gente vê que fica claro qual deve ser a nossa posição, qual deve ser a nossa coisas. Quando nós temos a motivação correta, se tomarão atitudes corretas para evitar o erro, para que as coisas aconteçam, para alcançar o objetivo esperado, né? A gente vê que aquilo que a gente foca expande. E o foco de Jesus, o foco de João Batista era levar pessoas a Jesus e encontrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O foco de Jesus era salvar as pessoas. Então, quando ele vê que esses conflitos eles resultariam em perca de almas, que era o foco dele, aí ele, não, então eu vou suspender um pouco aqui e vou para outro lugar, porque o meu foco é salvar pessoas. Se o meu foco estiver prejudicado, então eu falho na minha missão. Então a gente tem que ter um foco bem alinhado. Se eu tenho foco em salvar almas, eu não vou me preocupar com o meu status, com quem eu sou, com quem eu estou sendo, com quem eu estou parecendo, não. O meu foco é salvar almas, independente do que vai acontecer comigo ou do que eu vou ter que fazer para que isso aconteça. Ou quem estiver sendo maior que você. Sim. Extraordinário. E sabe uma coisa linda? João Batista começou a obra, mas não era suficiente para lançar a igreja cristã. Então Jesus pega e assume a sua parte no plano da redenção. Agora, quando Jesus sobe ao céu, os discípulos continuam a obra que agora Jesus não poderia fazer. Que agora era deles, eles que tinham que ir pregar o evangelho. Que coisa linda! Porque no reino de Deus a atenção não está no instrumento, mas em quem usa. Eu fiquei pensando, imagine só essa horta tão grande que nós temos, Felipe. Se eu pegasse para você e te desse uma enxada bem afiada, nova,
com o cabinho bem leve, você ia ficar feliz. Mas se você não for lá trabalhar, aquela enxada não vai fazer nada não. Ela vai ser inútil, ainda que ela seja muito boa. Uma enxada sem um ser humano que trabalhe é inútil, ainda que ela seja muito boa. Então é assim na obra de Deus. Você pode ser um instrumento muito bom, cheio de habilidades, mas se Deus não estiver te usando, é inútil. E Deus estava usando João Batista. Que lindo, né? Eu quero ser usada por Deus. E eu sei que você também tem esse desejo, porque senão você não estaria aqui ouvindo isso hoje. Você também tem esse desejo. E sabe uma coisa linda? Quando você tem esse desejo, é porque o Espírito Santo de Deus está te atraindo. Não perca essa oportunidade. Seja atraído, não resista. Seja usado por Deus. Seja um instrumento na mão do Senhor. E eu não posso finalizar esse estudo sem ler o que João Batista respondeu, que deve ser a resposta de todos nós. Capítulo 3, verso 30. Amados discípulos, imagina João dizendo, amados discípulos, importa que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Que esse seja o sentimento do nosso coração. É devido ao seu sacrifício na cruz. Obrigada porque nós temos o privilégio de estudar essa palavra. E eu sei que isso só é devido ao seu sacrifício na cruz. Senhor, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, é porque realmente o Senhor nos deu vida ao derramar o seu sangue na cruz. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tu és merecedor de toda a honra e toda a glória. Nós que somos pó, nós não merecemos nada. A realidade, Senhor, que tudo vem de ti. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor é tão bom, tão misericordioso para conosco. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos a tua bênção para o dia de hoje. Que o mesmo sentimento que houve no coração de João Batista também esteja no nosso coração, porque importa que o Senhor cresça e nós diminuamos. Nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.